Em novembro de 2012, o pescador salvadorenho José Alvarenga partiu para uma pescaria de rotina, marcada para durar um dia, sem imaginar que enfrentaria uma das mais extraordinárias histórias de sobrevivência já registradas. 14 meses depois, em janeiro de 2014, ele apareceu vivo nas remotas Ilhas Marshall, a mais de 10 mil quilômetros de onde havia zarpado. Pois, após uma tempestade danificar seu barco, Alvarenga sobreviveu 438 dias à deriva no oceano, desafiando tempestades, fome, sede e a solidão para se manter vivo. Essa é a extraordinária história real de José Alvarenga. Em 17 de novembro de 2012, Alvarenga zarpou de uma vila mexicana em um pequeno barco de pesca, acompanhado por Ezequiel Córdoba, um jovem de 22 anos que ele mal conhecia. O plano era voltar no mesmo dia, mas poucas horas depois, uma tempestade tropical repentina atingiu a embarcação. Ondas enormes e ventos fortes danificaram o motor e os instrumentos, deixando-os à deriva. Alvarenga conseguiu enviar um último pedido de socorro pelo rádio ao chefe da frota, mas a conexão logo se perdeu. Aquela mensagem desesperada seria a última vez que alguém ouviria falar deles por um longo tempo. A tempestade durou dias, arremessando o barco em todas as direções. Para evitar o naufrágio imediato, Alvarenga jogou no mar centenas de quilos de peixes recém-pescados e equipamentos pesados, tentando deixar o barco mais instável nas ondas gigantes. Mesmo assim, a água invadia o convés e ameaçava virar a embarcação. Nas noites, os dois se encolhiam dentro de uma caixa de fibra de vidro vazia, abraçados e tremendo de frio enquanto o vento uivava. Após cerca de 5 dias, finalmente a tormenta cessou. Mas o vento tinha levado os pescadores para alto mar, e sem rádio, GPS ou motor, Alvarenga e Ezequiel estavam perdidos diante da imensidão do Oceano Pacífico. Começou então a batalha diária pela sobrevivência. Sem rumo e à deriva, eles precisavam de comida e água para continuar vivos. Alvarenga improvisou técnicas para pescar com as próprias mãos, agarrando peixes que passavam ao lado do barco e comendo-os crus. A sede, porém, tornou-se o pior inimigo sob o sol escaldante. Sem água potável, acabaram bebendo a própria urina na tentativa desesperada de se hidratar. Quando conseguiam capturar tartarugas marinhas, bebiam também o sangue delas para não morrer de sede. Durante 2 semanas inteiras não caiu uma gota de chuva, e a desidratação era agonizante. Finalmente, no limite de suas forças, eles avistaram nuvens carregadas no horizonte. Uma tempestade tropical desabou sobre o barco e os 2 náufragos celebraram sob a chuva torrencial. De boca aberta para o céu, deixaram a água doce lavar suas gargantas e encheram recipientes com o máximo de chuva que conseguiram coletar. Aquela chuva salvadora renovou as esperanças e garantiu água para mais alguns dias. Em meio à vastidão do Pacífico, qualquer achado se tornava precioso. Eles recolhiam todo o pedaço de lixo flutuante que encontravam. Certa vez, dentro de um saco plástico à deriva, descobriram restos de vegetais e até um pouco de leite azedo, que foram devorados como se fosse um banquete. Por vezes, conseguiam capturar pássaros e até tartarugas, garantindo alimento extra e alguns dias livres da fome. Nesses breves momentos de calmaria, Alvarenga e Ezequiel conversavam sobre suas vidas e tentavam manter a esperança. Falavam dos entes queridos que tinham em terra e prometiam que, se escapassem, seriam pessoas melhores e cuidariam de suas famílias. Com o passar do tempo, Ezequiel começou a adoecer. Após cerca de 2 meses à deriva, o jovem perdeu a vontade de comer e entrou em uma depressão profunda. Alvarenga tentava animá-lo, oferecendo pedacinhos de comida, mas Ezequiel recusava tudo. Temendo não resistir, fizeram um pacto. Se um morresse, o sobrevivente levaria uma mensagem final à família do outro. Pouco tempo depois, Ezequiel, já muito fraco, parou de respirar em uma manhã silenciosa e morreu vítima de fome e sede. A súbita solidão quase enlouqueceu Alvarenga,
Incapaz de aceitar que estava sozinho, ele manteve o corpo de Ezequiel no barco por alguns dias, conversando com o amigo como se ele ainda pudesse ouvir, até que, vencido pela realidade, realizou uma despedida simples. Limpou o corpo e empurrou o cadáver para o mar, entregando Ezequiel às águas. Depois disso, José pensou em desistir de viver. Ele chegou a contemplar o suicídio, mas a lembrança de sua fé e das palavras da mãe, que dizia que tirar a própria vida o impediria de chegar ao céu, o fez recuar. Assim, o náufrago decidiu continuar lutando. Mesmo sem nenhum sinal de resgate, Alvarenga se recusava a perder a esperança. Em sua solidão, vasculhava o horizonte todos os dias em busca de navios. Várias vezes avistou cargueiros passando ao longe e agitava os braços e gritava por socorro, em vão. Nenhum navio o enxergou naquele vasto oceano. Para não enlouquecer, ele passou a criar uma rotina imaginária. Caminhava de um lado a outro do barco como se estivesse andando em terra firme e conversava com pessoas queridas em sua mente. Imaginava reencontros com familiares, refeições deliciosas e até diálogos inteiros, usando a fantasia para manter a sanidade. Depois de mais de um ano perdido, Alvarenga finalmente teve um sinal de esperança. Ele avistou pássaros costeiros sobrevoando a área, indicação de terra próxima. Seguindo o voo das aves, logo distinguiu no horizonte uma pequena ilha verde. Era a ilhota de Chile, no atol de Ebon, que fica no extremo sul das Ilhas Marshall. Determinado a chegar à praia, José cortou a corda da âncora improvisada para acelerar a embarcação em direção à terra. Ao se aproximar dos recifes, abandonou o barco e lançou-se ao mar, nadando com as últimas forças. Então uma onda forte o carregou e o arremessou na areia. Exausto e desidratado, finalmente, em janeiro de 2014, Alvarenga pisou em terra novamente, caindo de bruços na praia e agarrando um punhado de areia, mal acreditando que estava em terra firme após 438 dias à deriva. Naquela ilhota, o sobrevivente encontrou um casal de moradores chamados Amy e Russell. O homem estava magro, queimado de sol e com os cabelos e a barba muito longos. Surpresos, eles lhe ofereceram água e comida e trataram de buscar ajuda. Alvarenga mal conseguia falar, mas transmitiu por gestos e desenhos na areia que tinha ficado à deriva no mar. Logo, autoridades das Ilhas Marshall vieram resgatá-lo e o levaram para atendimento médico. E assim terminava a odisseia de José Salvador Alvarenga no oceano. Após alguns dias se recuperando no hospital das Ilhas Marshall, Alvarenga pôde, enfim, voltar para casa. Em fevereiro de 2014, ele reencontrou os pais e abraçou a filha de 14 anos em El Salvador. Pouco depois, cumprindo a promessa, viajou ao México para contar pessoalmente à mãe de Ezequiel sobre o que ocorreu com o filho dela. A readaptação do náufrago não foi fácil. Alvarenga enfrentou meses de insônia, pesadelos e um medo intenso do oceano devido aos traumas. Mesmo abalado, ele fez questão de compartilhar o que aprendeu, e em uma declaração, ele disse, abre aspas, passei fome, sede e solidão extrema, e não tirei minha vida. Você só tem uma chance de viver, então aprecie-a, fecha aspas. O relato do pescador levantou muitas perguntas e passou a ser questionado por muitas pessoas. Uma delas era em relação a Ezequiel, sendo processado e acusado de canibalismo e até mesmo homicídio pela família do jovem. Os familiares estavam pedindo uma indenização de $1 milhão. Porém, meses depois, a mãe de Ezequiel declarou que nunca havia movido tal processo e que nem sequer sabia ler ou escrever, explicando que um advogado havia aparecido para que ela assinasse alguns documentos sem que ela entendesse o conteúdo. Alvarenga negou todas as acusações e dizia não se importar com quem não acreditava em sua história. E essa foi a extraordinária história de José Alvarenga e Ezequiel Córdoba. Bom, galera, essa foi mais uma história. E aí, gostaram? Tá louco, hein, turma? Que história mais top, né mesmo? Mas aqui, ô gente, não vai esquecer de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações, de seguir nós nas redes sociais, hein? Os links tá tudo na descrição, viu? Faz esses trem tudo aí, gente, que ajuda nós demais da conta. Nossa, tá louco, aí o trem fica chique mesmo, viu?
Comentem bastante aí, turma, e até a próxima. Já já tem mais em Vaze.